Oi, gente! Depois de um tempinho, meu cabelo até cresceu, né? Eu vou falar sobre um assunto que muita gente diz que tem dúvida e me pediu pra fazer vídeo explicando, que é fuso horário. Todo mundo costuma ficar meio apavorado quando bate o olho no anunciado e vê que tem número, que tem conta. Isso acontece nos exercícios sobre escala também. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. E o próprio nervosismo acaba dificultando. Mas eu espero que com esse vídeo eu consiga desmistificar isso e que vocês se libertem desse medo. Vamos para os conceitos então. Primeiro, a gente precisa relembrar os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Vamos relembrar também que a latitude é medida tendo o Equador como referência, enquanto a longitude tem o meridiano de Greenwich como referência. Por isso, o que importa pra gente quando o assunto é fuso horário é a longitude. O meridiano de Greenwich é o nosso referencial principal. E a gente deve ter em mente que a Terra é esférica. Isso mesmo, ela não é plana, ela é esférica e ela gira em torno do seu próprio eixo, no sentido oeste-leste. Isso significa então que o Sol aparece primeiro no leste e se põe no oeste. Se você pegar dois pontos, um na China e outro no Brasil, a luz vai aparecer primeiro na China e depois no Brasil. Isso significa que os fusos que estão a leste de Greenwich estão adiantados e os que estão a oeste estão atrasados. Se você tiver dificuldade para lembrar onde está mais adiantado e onde está mais atrasado, você pode lembrar das piadinhas de que já é ano novo na Austrália. Essas piadas surgiram do fato de que realmente é ano novo primeiro lá, já que a Austrália está 11 horas adiantada em relação a Greenwich. Como a Terra é esférica, sua circunferência tem 360 graus. Por convenção, o nosso dia tem 24 horas. Dividindo 360 por 24 dá 15. Com isso, cada um dos 24 fusos tem 15 graus de longitude. São 12 fusos a leste de Greenwich e 12 fusos a oeste. A informação de que a cada 15 graus nós temos um novo fuso é fundamental porque vários exercícios costumam dizer em que longitude a cidade está, em graus, sem dizer em que fuso ela está. Quando isso acontecer, é muito simples. Basta você dividir a longitude da cidade em questão por 15. Se o exercício diz que a cidade está localizada em 48 graus oeste, por exemplo, a gente divide 48 por 15. E aí você encontra 3 e uns quebradinhos. Então, a cidade está no fuso 3. Lembrando que 15 vezes 3 é 45. Então, o terceiro fuso se inicia em 45 graus. Como ela está a oeste de Greenwich, ela está atrasada em relação ao meridiano. Então, é o fuso menos 3. Então, o que fazer com essas informações todas? Você basicamente vai precisar identificar a diferença de horário entre as localidades e somar ou diminuir, de acordo com o que o exercício estiver pedindo. Imagina um casal de web-namoradas que mora na Cidade do México e em Manila. Quando for 19 horas no México, qual vai ser o horário nas Filipinas? O fuso da Cidade do México é menos 5 e o de Manila é mais 8. Sempre que você quiser saber a diferença entre duas cidades, você precisa somar esses valores. Se você pensar nos sinais matemáticos e calcular mais 8 menos 5, vai dar errado. O sinal de menos é só uma referência de que esse horário está atrasado em relação a Greenwich. Então, na realidade, entre o México e as Filipinas, tem todos esses horários aqui. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. A diferença entre elas é de 8 mais 5, 13. Como Manila está a leste da Cidade do México, a gente soma 19 mais 13, que dá 32. Obviamente, não existe 32 horas. Então, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente diminui 24, que é o número de horas do dia, de 32, que dá 8. Ou a gente conta nos dedos, que dá certo também. Então, quando for 19 horas no México, vai ser 8 da manhã do dia seguinte nas Filipinas. É muito importante também saber sobre os fusos do Brasil, que costumam ser muito cobrados. Informações importantes. O Brasil tem atualmente 4 fusos. Os exercícios costumam dizer qual é o fuso que a cidade segue, mas eu já vi também questão que não dizia e esperava que o aluno soubesse qual era o fuso adotado por cada estado do Brasil. Então, o primeiro é o de Fernando de Noronha, que começa em menos 2. Depois tem o famoso horário de Brasília, menos 3, que é adotado por todos os estados do Sul, Sudeste e Nordeste. Goiás, Tocantins, Pará e Amapá também seguem o horário de Brasília. Tem o horário oficial do Amazonas, menos 4, adotado por Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Roraima, e o do Acre, menos 5, adotado pelo Acre e por algumas cidades aqui do sudoeste do Amazonas.
Atualmente, hoje, dia 9 de julho de 2020, o Brasil não tem mais horário de verão. Se algum exercício antigo cobrar isso, você deve levar em consideração que antigamente o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste adotavam o horário de verão. Mas o que é o horário de verão, afinal? O finado horário de verão era uma prática em que os relógios eram adiantados 1 hora para a gente ter mais tempo de luz solar durante o dia. Os alunos costumam ficar meio perdidos nos exercícios que citam o horário de verão, sem saber o que é para fazer com essa informação, se é para somar, se é para diminuir. E tudo isso depende do enunciado, a gente só precisa ler as informações com calma para elaborar o nosso raciocínio. Vamos fazer 2 exercícios para vocês verem a diferença. A seleção brasileira viaja de São Paulo para o Catar para disputar um amistoso em 29 de julho de 2017, saindo às 16h40 em um voo que tem 15 horas de duração. Considerando que Doha, a capital do país, segue o fuso mais 3 e adotava o horário de verão nesse período, quando foi que a seleção brasileira chegou lá? Primeiro, a gente pode somar o tempo de voo. 16h40 mais 15 dá 7h40 da manhã. Agora, a gente precisa calcular a diferença de horário entre São Paulo e Doha. Se São Paulo está no fuso menos 3 e Doha no fuso mais 3, a diferença entre as duas é de 6 horas. Como o Catar fica a leste do Brasil, nós somamos essa diferença, obtendo então 13h40. Mas o enunciado avisou pra gente que o Catar adotava o horário de verão nesse período, por isso a gente soma 1 hora, já que o relógio dele está 1 hora adiantado. Então a resposta final é que a seleção chegou às 14h40 do dia 30 de julho de 2017. Agora o segundo caso. Suponha que o grupo BTS iniciou uma V-Live no dia 3 de julho de 2020, às 17h30 no horário oficial da Coreia do Sul. Sabendo que Seul segue o fuso mais 9 e adotava o horário de verão nessa data, a que horas uma fã em Curitiba começaria a assistir a live? Como o nosso local de referência inicial já está com o horário de verão, nós temos que subtrair 1 hora para descobrir qual seria a hora verdadeira, digamos assim, nesse local. 17h30 menos 1 dá 16h30. Se Seul está no fuso mais 9 e Curitiba está no fuso menos 3, Curitiba está 12 horas atrasada em relação à capital sul-coreana. A gente diminui então 16h30 menos 12, que dá 4h30. Sendo assim, ou essa fã vai ter que acordar muito cedo, ou ela vai dormir muito tarde, porque ela começaria a assistir a V-Live 4h30 da manhã. Agora a gente pode fazer mais alguns exercícios para simular melhor a matéria. A questão diz que a final olímpica do vôlei masculino entre Brasil e Itália foi transmitida a partir das 13h15 no horário de Brasília, no fuso UTC-3. O enunciado ainda dá 2 informações importantes. Primeiro, que Roma está no fuso mais 1. Segundo, que tanto Londres quanto Roma estavam no horário de verão nessa data. A primeira afirmativa diz que em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, a transmissão começou às 12h15. Como Campo Grande está no fuso menos 4 e o Rio está no fuso menos 3, Campo Grande está atrasado 1 hora em relação ao Rio, onde são 13h15. Então essa afirmativa está certa. A segunda diz que Roma está no fuso horário de 30 graus leste. Isso está errado. Como a gente viu no início do vídeo, cada hora equivale a 15 graus. Se Roma está no primeiro fuso ao leste, ela está no fuso de 15 graus e não de 30. A terceira diz que em Londres a transmissão começou às 16h15. A diferença entre o Rio e Londres é de 3 horas, já que Londres segue o fuso de Greenwich. Se a transmissão começou às 13h15 no Rio, somando 3 horas desse horário, a gente obtém 16h15. Só que olha aí, ó, cuidado! O enunciado diz que Londres estava seguindo o horário de verão, então o horário estava 1 hora adiantado. Se não somar essa hora, a gente acha 16h15 como resposta e pensa que a afirmativa está certa, mas tem que somar 1 hora, então a gente obtém 17h15 como resultado. A quarta afirmativa diz que os torcedores de Belo Horizonte e Salvador começaram a assistir a transmissão no mesmo horário que os torcedores do Rio. Isso está certo, já que Belo Horizonte e Salvador também se localizam no fuso menos 3. A quinta diz que na Itália a transmissão começou às 17h15. Como Roma está em UTC mais 1, o seu horário normalmente estaria 4 horas adiantado em relação ao Rio. Mas como a cidade estava no horário de verão, ele estava 5 horas adiantado. 13h15 mais 5 horas é igual a 18h15. Por isso a afirmativa está errada. Então, somando as corretas, a gente tem 1 mais 8, resposta é 9.
O enunciado está abordando o funcionamento das bolsas de valores, dizendo que elas começam a funcionar às 9 horas em seus respectivos fusos, obviamente. A questão quer saber em que horários o investidor que mora em Porto Alegre deve consultar as bolsas e em qual sequência. Ou seja, ela quer saber em qual ordem as bolsas vão abrir. Isso já é o suficiente para a gente matar a questão se a gente sabe que as cidades localizadas a leste em relação a Greenwich estão nos fusos mais adiantados. Por isso, Pequim abre primeiro, Londres abre depois e Nova York abre depois. A única opção com essa ordem é a letra C. O que pode dificultar a resolução é não saber onde se localizam as cidades, porque elas não estão marcadas no mapa. Se você não for bom nisso e estiver querendo aprender mais, tem vários joguinhos na internet para você adivinhar onde se localiza a cidade ou o país no mapa. Eu recomendo muito o Ceterra, porque você aprende e ainda se diverte. Ou não, mas aprender com certeza você vai. Enfim, Pequim fica aqui, Londres fica aqui e Nova York fica aqui. O que pode confundir nesse mapa também é o fato de que ele está centralizando a linha internacional de data e não o meridiano de Greenwich. Ainda que ele marcasse o nome das cidades, você teria que tomar cuidado para não achar que Londres é a cidade que está mais a leste e Pequim é que está mais a oeste, porque a referência tem que ser Greenwich. Colocando Greenwich no meio do mapa novamente, a gente consegue visualizar essa ordem certinho. Mais esse papo sobre linha internacional de data você pode conferir no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir, gente. Qualquer crítica, sugestão ou comentário é só deixar aqui embaixo. Não esquece de se inscrever e, por favor, sem me xingar. Beijo! Olha a outra aqui. Botar você no Falha Nossa.